Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8. Primeiro evento, acontecimento, é que nos é narrado aqui nesse livro que o rei da Síria fez guerra contra Israel. Sabe, irmão e irmã, todo cristão, todo aquele que serve a Deus, ele tem que entender uma coisa: se ele quiser uma vida de plena paz, onde as forças das trevas não se levantem contra ele, se ele quiser ter uma vida sossegada, aquela vida de tranquilidade, de paz, onde não seja perseguido pelas trevas, as forças das trevas não se levantem contra ele, onde ele não tenha que lutar contra o pecado, só tem um lugar onde teremos isso: vai ser no céu, na eternidade com Deus. Porque enquanto você viver nessa terra, você vai enfrentar batalhas, você vai enfrentar lutas, forças das trevas se levantarão. E isso, eu digo a você, não é para te desanimar, não é para fazer você ficar abatido, não. É para que você entenda que desde que você decide alistar-se no exército dos céus, no exército da eternidade, você declara guerra às forças das trevas, e a todo instante os poderes malignos, as forças das trevas estarão em constante guerra, em constante luta contra você. Para quê? Ora, para que você não tenha vitória, para que você não consiga os seus objetivos. O teu objetivo principal qual é? Evidentemente que o objetivo de todo cristão é a salvação. Ora, que ele queira conquistar algumas vitórias na terra, que ele tenha uma vida plena, que ele tenha uma vida confortável, tenha uma vida próspera. Ora, claro, Deus quer isso, e não é errado você buscar, não é errado você querer o que é melhor, o melhor de Deus para você, e o melhor que ele tem nessa terra. Ora, não é errado ninguém buscar, mas entenda, o objetivo principal de todo cristão, todo aquele que se decide a ingressar no reino de Deus, a ser alistado no exército do Senhor, tenha certeza, antes de tudo é a salvação, é a comunhão com Deus. O perdão dos nossos pecados, o arrependimento do coração é o nosso passaporte para o céu. Então tenha certeza, é o nosso principal objetivo. Mas entenda uma coisa: as forças das trevas não estão satisfeitas com a decisão que você tomou, em você ter optado servir ao Senhor, ter optado vir à presença de Deus, e a partir de então segui-lo e servi-lo. Claro, por quê? Porque antes você não era servo das trevas, não servia às trevas, era escravo mesmo. Não era servo, era escravo. Não era alguém que voluntariamente, não é alguém que voluntariamente decidiu seguir alguém. Quando se está em trevas, não é porque se quer. Quando se está em trevas, é porque todo ser humano, quando não tem o conhecimento do reino dos céus, ele é arrastado para as trevas. E a Bíblia diz que você só pode adorar um Senhor, você só pode seguir a um, não pode agradar a dois senhores. A Bíblia diz, porque se tentar agradar a ambos, vai terminar agradando um, desagradando o outro, vai terminar dedicando-se a um e desprezando o outro. Irmão, irmã, é uma coisa que Deus, ele é enfático na sua palavra, e Jesus, quando esteve aqui, também enfatizou bem: não dá para servir a dois senhores, porque pela única razão de que, se você servir a Deus, você vai desprezar o mundo, você vai começar a se dedicar às coisas que são inerentes a Deus. Ora, mas quando você serve ao mundo, você vai começar a desprezar, vai agradar ao mundo e desprezar aquilo que é de
Deus. Então, não dá para você ficar em cima do muro, ou você serve a um, ou serve ao outro, não dá, porque esse meio termo não dá, não existe. O próprio Deus diz que Ele não suporta quem é assim, diz, ou seja, quente, ou seja, frio. Aquele que é morno, a Bíblia diz que o Senhor está a ponto de vomitar da boca. Olha que coisa terrível. Então, irmão, irmã, a decisão é: ou eu sirvo a Deus e faço guerra às trevas, ou sirvo às trevas e faço guerra a Deus. Só que eu não vou querer, irmão, irmã, entrar numa guerra contra o Todo-Poderoso, porque certamente que eu perderei batalha, mas dia menos dia perderei batalha, porque certa é a palavra que diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Isso a Bíblia diz. O Senhor é enfático em falar. Ele é o Senhor, é o Todo-Poderoso, e igual a Ele não há um outro sequer. Ora, então é comum, é normal que você enfrente lutas, que passe pelas guerras. Não é incomum um crente, principalmente aqueles que se converte, e dizer: eu não aguento, não sei por que tanta luta, eu não sei por que eu enfrento tanta luta, eu não sei por que eu enfrento tanta militância das trevas. Irmão, irmã, você enfrenta a militância das trevas, sabe por quê? Pelo simples fato que você é de Deus. Amém? Aquele que é de Deus, ele enfrenta a luta, enfrenta a guerra espiritual. Eu quero agora viver no Evangelho, mas não quero enfrentar luta alguma. Me permita dizer, não vai acontecer. Não vai dar para ser dessa forma. Por que razão? Irmão, irmã, entenda: se você serve a Deus, você desagrada as forças das trevas. Você me entende? Pois é. As forças das trevas não estão satisfeitas com o teu caminhar com Cristo. Quer ver uma coisa? Levantar-se tribulação? Conta testemunho. Começa a receber bênção e conta testemunho. O capeta fica por conta, irmão. Não é satisfeito. Por quê? O testemunho que você conta edifica a vida de outros, ajuda a libertar outros, e Deus é glorificado, coisa que Ele não quer. Você serve a Deus de verdade, vai enfrentar a luta. Amém? O amém foi bem fraco, né? Se você serve a Deus, vai enfrentar lutas. Amém? Amém. Por favor, diz para a pessoa: que bom que você passa a luta. Pode dizer. É sinal que você está no caminho, irmão. É sinal que Deus é contigo. Imagina aquele crente que tem aquela vidinha tranquila, aquela vida tranquila, que nada acontece, uma tribulação se levanta. Tem coisa por aí. Não está seguindo ao Senhor, não está incomodando as trevas. Agora, quer ver se levantar? Quando você começa a incomodar, põe o joelho no chão, começa a orar, meu irmão. Põe o joelho no chão, começa a orar, minha irmã. Começa a interceder. Quer ver se levantar mais ainda? Quer ver? Começa a orar pelo seu pastor. Ixi, aí aqui vai, esse negócio vai ficar sério. Aí é que a coisa esquenta. Mas entenda, é necessário que elas venham, porque elas vêm e fortalecem você. A Bíblia diz aqui nesse versículo 8, que o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Primeiro, escuta só, presta atenção, irmão. O inimigo faz guerra,
mas ele planeja contra você também. Ele planeja, ele traça as estratégias contra você. Vai tentar pegar o teu ponto fraco para te derrubar. Vai ver aquilo que você é propenso a cair e vai trabalhar em cima daquilo. Irmão, irmã, o inimigo, quando conhece o ponto fraco, ele vai bater ali. Ele vai bater. Vai bater e sabe que derruba. Você entende? Ele, em conselho com os oficiais, disse assim: olha, nossos acampamentos estarão ali, ali e ali. Quer dizer, vamos cercar o povo de Israel em tal e tal lugar. Por quê? Sabia onde Israel passaria. Irmão, Deus sabe onde você passa, por que caminhos você vai, o que você faz, quais são as intenções do teu coração, quais são as tuas vontades, quais são os teus prazeres, aquilo pelo qual você está propenso a cair, e vai trabalhar naquilo. Sabe, irmão e irmã, só que a misericórdia de Deus é tão grande, que o próprio Deus nos alerta acerca daquilo que o inimigo quer fazer, esperando você num lugar estratégico para te derrubar, esperando uma oportunidade para tirar você da presença do Senhor. E olha só, quando se está atento, se está ligado, interessado naquilo que Deus fala, irmão, o livramento vem. Quando você se interessa pelo que Deus fala, o livramento vem para você. Olha só, como é importante a vida de um profeta na vida de alguém. Como é importante um profeta na vida de alguém, na vida de algum rei. Como era importante naquela época um profeta assistindo um rei. Tanto que o profeta não se tornava rei, mas ele ungia e levantava reis. Olha o versículo 9. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para lá. Irmão, olha a importância de você dar ouvidos ao que Deus fala. Às vezes, você está na igreja, vem à igreja, e a palavra de Deus começa a falar com você. Deus começa a sinalizar a você o perigo iminente, o mal que pode acontecer, a cilada que o inimigo prepara para a tua vida. Sabe? Quantas pessoas desprezam aquilo que Deus fala, desprezam o alerta de Deus em suas vidas, e o que acontece? Cai, perde a batalha, o inimigo rouba-lhe os despojos e leva cativo. Tudo isso por quê? Por não dar ouvidos à palavra do Senhor, aquilo que Deus diz, aquilo que o Senhor alerta. Irmão, escuta uma coisa, olha o versículo 9. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para lá. Ele podia dizer, o rei de Israel podia dizer: não, nós vamos passar por ali porque é melhor para nós. Vamos passar por ali porque é um caminho mais estratégico, porque é um caminho mais curto.
Porque se eu der a volta, vou demorar muito, vai dar muito trabalho. Irmão, procura facilidade e despreza a palavra de Deus para ver o que acontece. Se esse rei não fosse sensato e sábio ao ponto de ouvir o profeta, ouvir o que Deus estava dizendo, ele ia terminar perdendo a batalha, ia ser presa, uma presa fácil para o rei da Síria. As tropas estavam lá, esperando por eles, com armas em punho. Irmão, irmã, os espíritos malignos se colocam em pontos estratégicos para tentarem destruir você, para interceptar o teu caminho, para tentar te derrubar, te levar cativo, te levar preso. Só que o Senhor sempre nos alerta, a todo instante Ele nos alerta. É só nós ficarmos atentos e ligados naquilo que Ele diz. Se prestarmos atenção nos ensinamentos do Senhor e na maneira como Ele nos conduz, se tivermos o nosso coração sensível a ouvir o que o Senhor fala, tenha certeza, irmão, passaremos por essas ciladas, traspassaremos essas barreiras e derrubaremos muralhas, venceremos inimigos potencialmente fortes contra nós. Olha o versículo 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, nenhuma nem duas vezes. Você percebeu? O rei de Israel enviou tropas para lá onde Eliseu tinha avisado. Escuta só. E ele livrou-se dos inimigos. A Bíblia diz que não uma nem duas vezes. É isso que acontece conosco. O nosso Deus, quando nos avisa, quando nos manda o recado, Ele quer nos livrar das forças do mal. E é interessante para nós que estejamos atentos àquilo que Deus quer nos falar, que ouçamos o que nos é dito através do profeta e coloquemos em prática. Sabe, irmão e irmã, olha, não ia apenas adiantar o rei de Israel ouvir e não obedecer, e não pôr em prática. Não ia adiantar. Porque tem muita gente que diz, eu gosto da palavra de Deus, a palavra de Deus é muito linda, eu gosto da igreja, eu gosto dos louvores, eu gosto do pastor, gosto dos irmãos, gosto daquele convívio com as pessoas que ali estão, faz muito bem para mim. Já entregou sua vida a Jesus? Não. O que adianta? É como uma virgem, as 5 virgens imprudentes, que levaram a vida, o relacionamento com o noivo de qualquer jeito, levaram a vida espiritual de maneira desleixada. Quando bateram na porta, quando quiseram consertar o que haviam destruído, tentaram consertar, já não dava mais tempo, a porta tinha se fechado. Irmão e irmã, o teu momento é esse. O momento da tua vitória com Cristo é esse. É agora. O que você tem que fazer é agora, em prol da tua vida espiritual. Porque quando tudo isso aqui passar, acabou-se. Não tem outra chance. A tua chance é essa. A tua vida é uma grande chance que Deus dá. A tua vida é uma grande chance que Deus te dá de fazer melhor. Isso é certo como o dia de amanhã que se levanta. Você vê que o rei de Israel, ele obedece imediatamente, manda tropas para lá, verifica e livra-se. Por que o livramento? Porque ouviu aquilo que Deus falou. Amém?
Porque esteve atento àquilo que Deus falou. Porque prestou atenção, pôs no coração e praticou. Versículo 11. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Você vê, irmão, que ele ficou confuso. Irmão, presta atenção numa coisa. A Bíblia diz que quando você serve ao Senhor, aquele que serve ao Senhor de todo o coração, torna-se um só com Ele. É como um casamento. Você se torna um com o Senhor. E aí eu digo que fica difícil o inimigo te derrubar. Chega um ponto que ele não sabe quem é quem, né? Onde começa o Senhor e onde começa você. Se a tua vida está tão atrelada à vida do Senhor, o inimigo fica confuso. Você vê, quando você faz a vontade de Deus, você turva a mente do inimigo. E certamente tem vitórias em todas as etapas da vida, ou setores da vida. Olha, esse versículo 11 diz que o rei de Israel ficou perturbado. Olha só. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Olha cá. Ele já estava desconfiado que no meio deles existia alguém que entregava, existia um traidor. Ele disse: vamos prestar atenção aqui, ó. Senta todo mundo aí. Quem é de vocês que está passando o nosso plano, a nossa estratégia para o rei de Israel? Quem de vocês aqui é por ele? Será que alguém ia falar? Se tivesse alguém ali que era pelo rei de Israel, ia dizer? Claro que não. Ele pensou que tinha alguém lá dentro. Olha no versículo 12, o que é surpreendente é que no versículo 12, alguém fala algo que não era de se esperar. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Irmão, como é que esse cidadão sabia que era o profeta Eliseu? Ele estava conhecendo demais o povo de Deus, ao ponto de chegar: não, Senhor, não é ninguém aqui contra o Senhor, não. É que tem um profeta no meio do povo de Deus. Ele está em Israel. Ele faz saber tudo que o Senhor pensa, tudo que o Senhor fala na sua câmara de dormir, ou seja, no seu quarto, na sua tenda. Tudo que o Senhor fala, toda a estratégia que o Senhor prepara, ele vai e conta ao rei de Israel. Mas como esse homem sabe? Engraçado, irmão, irmã, é que o inimigo ele não entende que quando ele vai lutar contra você, num campo espiritual, ele vai lutar contra Deus. Olha, quem que fazia o profeta Eliseu saber o que ele dizia? Quem era? Era o próprio Deus. Aí ele vai guerrear contra quem? Contra o profeta. Irmão, não ia dar certo. Não dá para se levantar contra o profeta de Deus. Não dá para se levantar contra aquele que serve a Deus. Versículo 13. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Lhe foi dito: eis que está em Dotã. Versículo 14. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, que chegaram de noite, cercando toda a cidade. Então, olha o que ele fez. Olha o que o rei da Síria fez. Mandou tropas, carros, cavalos e as tropas para prender um homem, um exército inteiro para prender o profeta. Imagina.
Ele achava que mandando o exército ele ia conseguir prender o Eliseu. Aquele que é de Deus, irmão, irmã, ele não se incomoda com as afrontas do inimigo. Aquele que tem confiança em Deus, ele não se amedronta com as ameaças do maligno. Ele não se amedronta. Pode vir o que for. Pode tentar da forma que for. Quando se serve a Deus, o inimigo se levanta, mas ele não prevalece. Ele sempre cai. E a vitória que Deus dá é impressionante. Você recebe vitória e Deus é glorificado, porquanto com mão poderosa livra você dos seus inimigos. Versículo 15. Olha a tranquilidade daquele que serve a Deus. Olha a tranquilidade daquele que tem a visão de Deus. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Olha, tinha um servo do Eliseu, um rapaz que ajudava ele, que servia a ele, chamado o seu moço. Levantou-se muito cedo. Quando ele olhou, estava ao redor de toda a cidade carros, cavalos, as tropas do rei da Síria estavam lá. Deixa eu te explicar uma coisa muito séria, preste bem atenção. O diabo pode ameaçar, pode dizer que vai fazer. Entre tentar e realizar, há uma diferença muito grande. Entre falar e executar, há uma diferença muito grande. Há um espaço muito grande. Ele pode até dizer que vai fazer, mas só fará se você permitir. Ou seja, só vai ter êxito se você se amedrontar. O diabo pode rugir como um leão, tentando tragar você, dizendo que vai lhe destruir, que vai te devorar, que vai acabar com a tua vida. Se você se amedrontar, estremecer, se você deixar o medo entrar no coração e achar que vai acontecer, é o primeiro passo para você perder batalha e o inimigo ter êxito contra você. Mas quando você profere as frases que o Eliseu disse aqui, tenha certeza que Deus entra em sua defesa. Deus, ele vai agir dependendo da maneira como você se posiciona, da maneira que você fala, ele age. Se você ficar com a narrativa de que, meu Deus, os inimigos se levantaram contra mim, o que é que eu faço? Meu Deus, eu estou com medo agora já era, agora é o meu fim, dessa vez acabou para mim, e ficar com medo, e demonstrar essa fraqueza para os inimigos, eles vão crescer para cima de você. Aquele que é pequeno vai tornar-se monstruoso, gigantesco. Ora, se o inimigo for grande demais e se levantar contra você, rugindo como um leão e com ares de que é perigoso, o que você tem que fazer olha, não adianta tentar me amedrontar, porque o meu Deus é maior que você. O meu Deus tem muito mais poder que toda potestade maligna. O rapaz inexperiente
servo de Deus, no entanto, precisando aprender algumas lições, como ele aprendeu com o Eliseu, uma lição fantástica. Sabe, irmão, irmã, quando a pessoa começa no Evangelho, a tendência, quando ela não aprende, ainda não é conhecedora da palavra de Deus, a tendência é ela se amedrontar com alguns ataques do maligno. E às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja há muito tempo e ainda tem medo do ataque do maligno, ainda ficam amedrontadas quando o mal se levanta e dá força àquele poder maligno. Olha, o moço se levantou de manhã cedo, quando olhou o lugar que ele estava cercado, tomado por tropas, carros e cavalos, os guerreiros lá com espada desembainhada. Ele chega: meu senhor, o que vamos fazer? Eu acho que deve ter despertado o Eliseu, deve ter tomado até um susto. Meu senhor, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, o que é, rapaz? O que aconteceu? Olha, estamos cercados, é o nosso fim, vão acabar conosco, o que faremos? Olha o que ele diz: ai meu senhor, o que faremos? Irmão, olha o comportamento daquele que serve a Deus. Ele não se abate, ele não se amedronta, não muda o seu semblante. Às vezes, irmão, irmã, você vai confrontar um demônio, ou é confrontado por ele. Se você demonstrar um pouquinho de medo, já era, perdeu a batalha. Se deixar o medo entrar no coração, perde a batalha. Quando você com confiança olha para ele e diz: olha, presta atenção, hein? O meu Deus me deu poder contra você. Na minha vida você não toca, na minha casa você não toca, o que é meu você não destrói. E de maneira calma. Sabe, irmão, irmã, não precisa se desesperar, não precisa estardalhaço, que é isso que o diabo gosta. Não precisa escândalo e rebuliço. Não, de maneira calma e serena, você age como age qualquer filho de Deus que conhece o seu direito dentro da palavra. Versículo 16. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Irmão, olha para cá. Quantas pessoas tinham naquela casa? 2. Eliseu e o moço. E aí ele começa a falar: não se preocupe não. A cidade está cercada, está cheia de carros e cavalos. Não se incomode não. Olha, muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não se incomode não. Eu imagino um moço do Eliseu fazendo assim: eu acho que o senhor não entendeu. Senhor meu, eu não estou vendo ninguém aqui conosco. Quem é que está aqui? Irmão, irmã, algo muito interessante de ser observado. Presta atenção numa coisa. Vai para cá, assunte, espirro só. Quando você fala no espiritual, muita gente não vai entender. E o profeta costuma falar no espiritual. Quando você tem conhecimento de Deus o suficiente para enxergar o espiritual, tenha certeza, muita gente não vai entender. É quando você olha para aquela situação adversa, olha para aquele problema, ou para aquela pessoa perturbada com problema, ou que está trazendo problema,
E você ri, né? Você gosta, né, Ronaldo? Olha, e, né? Ele acordou, despertou a criança. Você olha para aquela pessoa e diz assim: eu já vejo transformado. Você olha para a tua vida, está passando até por problemas que são sérios, difíceis. Olha para situações dentro da tua casa e você me parece que não tem solução, mas você olha e diz assim: olha, eu já vejo a solução. A mão de Deus já operou ali. A mão de Deus já está sobre a minha casa. Eu já entreguei tudo nas mãos do Senhor e Ele vai operar. Você vê o milagre acontecer, você vê o impossível acontecer, você vê a bênção do Senhor sendo derramada sobre a tua vida. Mas quando você fala, sabe o que é que você vai ouvir de muita gente? Está doido, gente de Deus até. Essa mulher é maluca, minha mãe está doida, meu pai pirou. Sabe, irmão, ainda tem aquele que empresta a boca para o capeta quando você diz: olha, Deus vai me dar a vitória sim. Eu sei que eu vou sair dessa situação, eu sei que eu vou receber a vitória, eu sei que a mão de Deus está sobre mim, eu tenho certeza que a partir de hoje a vitória vem, eu tenho certeza da transformação daquele familiar, daquele cônjuge, daquele filho, de quem quer que seja, eu tenho certeza da vitória, a minha vida vai mudar, essa luta vai passar, eu tenho certeza da vitória. Sabe o que é que vão te dizer, irmão? Desculpe te falar, mas não é o que você vai ouvir. Tem um bendito que ainda vai olhar para você e vai dizer: é ruim, hein? Ainda vai dizer: a tua vida mudar? Aquela pessoa se transformar? Eu quero é prova. Quer prova? Vai para o deserto. Você quer prova? Então se converse, você vai ver o que é prova. Não? Não. O que a pessoa a pessoa que não enxerga no espiritual vai achar que você enlouqueceu? Ora, mas a Bíblia diz que as coisas de Deus para esse mundo são loucura. Quando você começa a tomar atitudes que Deus quer que você tome, vão achar que você enlouqueceu, vão achar que você está doido. Mas não é loucura, não, fé. Amém? Aquele que serve a Deus não se guia por vistas, mas por fé. Ele sabe que o impossível pode acontecer. Aliás, vai acontecer. Ele sabe que o impossível vai acontecer. Por isso ele age pela fé. E ele confessa com os seus lábios. Amém? Vão achar estranho, vão achar esquisito, mas continua na tua confissão de fé que Deus te honra. Amém, igreja? Amém. O profeta olha para ele: não, se incomode não. Incomode não. Muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas como? Versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos desse moço para que veja. Irmão, olha para cá. Aquele rapaz era de Deus, era um servo, só que ele não tinha o olhar espiritual. O olhar espiritual é o olhar da fé, a certeza daquilo que se espera, prova e convicção daquilo que não se vê. Nem aconteceu, mas você tem certeza que já é teu. Olha, se você tem algo que parece impossível, você tem algo para receber que parece difícil, a fé vai fazer com que isso se materialize.
vai fazer com que esse milagre aconteça. E quando você receber da parte de Deus, a primeira coisa a fazer é glorificar o nome do Senhor. Porquanto foi Ele que fez, é Ele que faz aquilo que é impossível tornar-se possível. Faz acontecer aquilo que parecia que não aconteceria. Ainda no versículo 17, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Diga glória a Deus, irmão. Irmão, olha o que foi que quando Eliseu orou, abre os olhos desse rapaz para que ele veja. Quando Deus abriu a visão espiritual, ele viu que ao redor do monte estavam carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Ele não tinha visto os anjos do Senhor, os anjos guerreiros do Senhor, ministradores apostos em defesa do Eliseu. Sabe, irmão, você não vai guerrear no físico. Não é no bate-boca que você ganha uma batalha. Não é no bate-boca que você ganha uma guerra. Não é no confronto físico que você vai vencer. Você vai vencer usando as armas que Deus te entregou, que são a tua confissão, a tua oração, o jejum que você fizer. Essas são as armas. As suas armas são espirituais. A sua armadura é essa. A sua grande arma está aqui. É o joelho no chão. E aqui, os seus lábios, que você vai proferir as suas orações. Vai proferir palavras de vitória e você vai orar. E vão ser verdadeiras flechas pontiagudas contra os inimigos espirituais, contra esses que você tem que lutar. Muita gente de Deus não entende que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nossa luta não é contra as pessoas que tentam fazer o mal, mas contra os espíritos que por trás delas estão. São eles os responsáveis. Versículo 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Olha a arma que Eliseu usou. Orou e disse: Senhor, fere esses homens, essa gente toda de cegueira, deixa eles cegos. O que aconteceu? Versículo 19. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Irmão, preste atenção numa coisa. Você tem que usar as armas certas, as palavras certas, a estratégia certa. O que Eliseu fez? Enxergou, teve a visão de Deus, sossegou o rapaz e disse: não se preocupe não, muito mais são os que estão conosco. O rapaz conseguiu ver os guerreiros que estavam ali. Não ia travar ali uma batalha física sangrenta, não. A batalha do profeta foi espiritual. Quando aqueles guerreiros desceram, ele com uma frase: Senhor, eu peço, fere esses homens de cegueira. Sabe, irmão, irmã, quando você tem a visão, Deus tira a visão do teu inimigo, ele não te encontra. Amém? Tenha a visão de Deus, você vai ver os teus inimigos ficarem desnorteados. Deus os entregará a todos em tuas mãos. Agora, todo o exército da Síria estava nas mãos de quem?
do Eliseu. O Eliseu ainda brinca com eles, diz: não, você não estão, o homem que vocês estão buscando, peraí que eu vou te levar a eles, vem cá, vocês querem, peraí, vem cá, e os levou a Samaria. Irmão, eu imagino o Eliseu com toda a tropa da Síria, um atrás do outro, um agarrado na mão do outro, sem enxergar nada. Porque o Eliseu tinha com a oração feita com que eles todos perdessem a visão. Um agarrado na mão do outro, e o Eliseu caminhando: vem por aqui, eu guio vocês. E eles sendo guiados para onde o Eliseu queria. Você entende? O inimigo, quando está na tua mão, você o leva para onde você quiser, para um campo que vai ser vantagem para você. O mesmo acontece da maneira contrária. Quando aquele que é de Deus perde a visão, ele dá a visão ao inimigo, e o inimigo leva para o campo onde ele pode atuar. Aí a queda e a derrota daquele servo de Deus é grande, e é certa. Mas como Eliseu estava na visão de Deus, como Eliseu estava na unção do Senhor, servindo a Deus com a visão espiritual, e você vê, uma simples frase do Eliseu, Deus atendeu a oração dele. Uma simples oração, Deus atendeu, os homens ficaram cegos, ele levou todos, ele os conduziu até Samaria, onde ficava o exército aliado. Onde estava o rei de Israel. Irmão, versículo 20: tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-se-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Agora, irmão, aqueles inimigos que pareciam poderosos estavam no meio de Samaria, desprotegidos, à mercê do exército de Israel. Olha como Deus, ele reverteu a situação. Saíram para prender o Eliseu, mas o Eliseu orou ao Senhor, e foi o Eliseu que prendeu eles. Olha que coisa interessante. O exército foi prender um homem, e um homem sozinho prendeu o exército inteiro, e nos levou cegos até Samaria. Imagina o exército o exército da Síria: ô moço, falta muito para chegar? Não, daqui a pouco, em caminho. Ainda teve uma caminhada, deve ter cansado, né? O exército já chegou lá cansado, embaixo do sol, chega no meio de Samaria. Aí o Eliseu ora e diz assim: Senhor, abre os olhos desses para que vejam. Olha a confiança do Eliseu. Ele não podia ter nos matado sem a visão? Não. Sabe, não é assim que o servo de Deus vai guerrear, não. O servo de Deus, ele guerreia de outra forma. Ele mostra que o inimigo esteve em suas mãos, que ele poderia ter destruído, mas ele não fez. Ele usou de misericórdia com os inimigos. Olha só, com aqueles que iam destruído, o Eliseu, com a ajuda de Deus, tirou-lhes a visão. Quando eles ficaram à mercê do exército de Samaria, do exército de Israel que estava em Samaria, deixa eles enxergarem agora. Para quê? O que foi que Eliseu quis mostrar? Que não adiantava o rei da Síria mandar tropas que não iam conseguir prendê-lo, destruí-lo. Se um exército inteiro ele levou até Samaria, sem a visão, mandou que abrisse os olhos, eles estavam lá, poderiam ser destruídos. Versículo 21, olha o que o rei de Israel faz. Ele viu que o Eliseu estava no controle, tinha o domínio da situação. Olha o que ele pergunta. Versículo 21, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai?
Irmão, olha para cá. Olha como o rei tratou o Eliseu. Por quê? O Eliseu tinha dado o livramento, segundo a palavra que Deus tinha enviado a ele. O rei de Israel obedeceu, e o rei de Israel entendeu que todo aquele que obedece à voz de Deus, ele tem vitória. O rei de Israel, ele entendeu isso, e aquilo que Eliseu dizia era lei, tanto que quando ele viu aqueles homens ali, acuados ali em Samaria, ele disse: meu pai, feri-los-ei, posso destruí-los, posso acabar com eles? O Eliseu podia dizer: o problema é teu e deles, pode destruir, vieram me prender mesmo. Mas olha o que é que o Eliseu faz, olha a lição que ele dá, e olha a palavra que ele libera, para que Israel tivesse paz. Versículo 22, respondeu ele: não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Olha o que ele falou, olha o conselho do Eliseu, presta atenção, fere, não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e teu arco. Esses, os que foram teus prisioneiros, você vai ferir. Agora esses aqui, não. Esses aqui, você não vai ferir, eles vão ficar vivos, porque aqui tem uma lição espiritual para todos que quiserem ouvir, que quiserem aprender. Não vai ferir não, você vai colocar diante deles pão e água, vão comer e beber e vão embora para seu Senhor. Você vê, irmão, olha a lição espiritual, olha a visão do Eliseu. O que ele fez com isso? Quando ele mandou aquelas tropas para a Síria de volta, eles contaram o que aconteceu. Sabe o que o rei de Israel disse? O que o rei da Síria disse? Sem dúvida, eu não vou entrar naquele lugar mais não. Ora, se um homem só fere de cegueira quase todo um exército, a tropa que eu mandei, e ainda não os mata, sinal que alguma coisa de extraordinário está com eles, na vida deles. Eu não vou me meter com esse povo mais não. Versículo 23, ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Pronto, Eliseu venceu a guerra usando o poder de Deus, e uma palavra de misericórdia para aqueles homens. Você vê que ele diz assim: olha, vai ferir aqueles com a tua espada e com o teu arco, mas estes, manda pôr diante dele pão e água, para que comam e bebam e tornem para o seu senhor. O rei fez um banquete, como ele falou. Se o rei desobedecesse, se o rei disse: não, Eliseu, tem banquete para esse povo não, vou acabar com eles, tenha certeza que aquele exército ia voltar-se contra o rei de Israel, ele ia perder a batalha. Você vence, irmão, entenda, você vence a batalha quando você obedece o que Deus fala. É aí que está a grande vitória da tua vida. Aí o grande desfecho de uma batalha que você trava. O Eliseu, você vê que a ordem era destruir os inimigos, mas disse: não, esses aqui não. Esses aqui serão uma grande lição que eu quero dar ao rei de Israel. Os despediu quando foram para o seu senhor. Da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel, não teve mais tropa da Síria entrando em Israel. Sabe, irmão, irmã, eu vou te dar um conselho que eu tenho dado. Ultimamente aqui, eu vou te dizer algo que eu tenho dito. Você trava batalhas espirituais, e às vezes tem pessoas
que se fazem de seus algozes e tentam investir contra a tua vida. Tramam contra você, falam de você, se levantam contra a tua vida, tentam destruir você, tentam acabar com a tua vida. Já se levantaram contra você 1000 vezes, tramam, falam horrores, intentam contra você, forjam contra você, dispensam o verdadeiro ódio e raiva da tua vida. E sabe o que acontece? A tendência do ser humano é pagar na mesma moeda. Me fez o mal, recebe o mal. Código de Hammurabi. Dente por dente, olho por olho. Você arranca meu olho, eu arranco teu olho. É assim. Não, escute. Às vezes, o ser humano é tendencioso a fazer isso. Mas sabe quando é que você vence essa guerra? Você vence essa batalha? Quando você devolve não na mesma moeda, mas você paga o mal com o bem. E quando aquela pessoa que afrontou você, que pôs as tropas contra você, ela fica na tua mão, você usa de misericórdia. Deus move de alguma forma, ela fica em tua mão, você usa de misericórdia. Abençoa aquela vida, entrega àquela pessoa um grande banquete de oração, de palavra, e a despede com o perdão de Deus. Sabe, irmão, irmã, nunca mais aquela pessoa vai ficar contra você. E se ficar, ela vai dar contas a Deus. Já não é mais contigo, é com Deus. E a tua parte você fez. Amém? Irmão, irmã, entenda. Toda batalha que você travar, ela é travada no âmbito espiritual. E se você tem a visão de Deus, você vai guerrear no âmbito espiritual, e Deus certamente vai te mostrar por que caminhos você deve ir, e Ele vai a todo instante mostrar como você se livrar das ciladas do inimigo, como você não entrar na confusão ou na provocação do inimigo, daqueles que se levantam contra você. E você vai aprender, a arma que você tem é a oração. E se você tem essa arma em mãos, todos os teus inimigos perderão a visão, não te enxergarão mais. A tua oração é: Senhor, fere de cegueira espiritual aqueles que se levantam contra mim, para que eles não me enxerguem. E aquele que se levantava contra você, aqueles não te enxergarão mais. Se vierem contra você, você vai mostrar que o amor e a misericórdia de Deus estão na tua vida, e te esquecerão para sempre. Amém? Os inimigos que se levantaram contra você te esquecerão para sempre. Usa as armas que Deus te entregou. Usa as armas que você tem. Tenha certeza, vai ser mais uma vitória magnífica que o Senhor dará a você. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Bem, aplauda o Senhor bem forte. Senhor, quem sou eu para que entreis
Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consola os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto, sem cor. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é riqueza e poder, ser feliz na verdade é ter Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, perdoa teus pecados e aceita ao teu lado e deixa tocar o teu manto sagrado, e a graça que eu peço terei a tua luz. Senhor,